Eu esqueci de avisar vocês para entrar já na... Deixa eu ver se tem alguém no WhatsApp lá, favorado. Vamos falar meio longe. Máquinas estão nas pedras do Zoom. Só estava me perdido, né? Obrigado ao pessoal que respondeu aí. Sim, deixa eu compartilhar aqui. Eu estava com o celular longe, não vi que a pessoa estava meio perdida aí na aula. Show. 16 participantes, acho que está todo mundo aí. Vou botar para mim aqui. Então, vaso de pressão, parede fina. Né? Essa é a tensão tangencial. Existe uma outra tensão, certo? Que ela é tensão no sentido do... Essa é no sentido né, tangente ao furo, certo? Então, se você tem um tubo aqui, é a que vai tender a abrir o tubo nesse sentido. Abrir o tubo nesse sentido. Só se achando aí. Tá? Existe outra tensão que é a tensão longitudinal, né? Seria o tubo romper nessa maneira aqui, ó. Certo? Essa tensão tangencial é que faz o tubo estourar, né? O tubo abrir no diâmetro. Eu tô com as mãos meio pintadas aqui, pessoal. Tá? Mas é tinta. Eu pintei, brinquei com tinta agora no final do dia e esqueci de passar um tinta. Com sabão não saiu. Faz parte dali. Então, tensão tangencial. Cabe aqui do lado, fica meio apertado, vamos usar a folha. Longitudinal. Então, longitudinal, eu vou imaginar o tubo de novo. Tá? Vou desenhar uma paredezinha aqui. Assim. Certo? Eu vou ter a minha componente de pressão. Eu vou ter minha componente de pressão. De novo, ela deduzida aqui, né? Só no eixo. E a minha tensão, vou pintar ela aqui, acontecendo na espessura do meu tubo. Tá? E a força externa, que é a vermelha, tem que entrar em equilíbrio com a força interna, que é a azul. Certo? Então, de novo, somatório de forças igual a zero. Quais são as forças externas? Vou até pintar de vermelhinha aqui, ó. Pressão vezes área. Pressão vezes qual que é a área? Nesse caso, é a área interna aqui do tubo. Tá? Pi, o D, I, né? Ao quadrado sobre 4. Tá? E quais são as forças internas? Eu vou ter, então, a tensão, que eu vou chamar de longitudinal, vezes, tá?
πd, certo? Aí tem aquela confusão do diâmetro médio por diâmetro interno, certo? Deixar interno, vezes a espessura do... não, πd vezes a espessura, não é. A espessura do tubo. Tá? Não pode deixar. Então, simplificando π, certo? Eu consigo cortar um diâmetro com um diâmetro, se eu considerar os dois muito semelhantes, né? Muito parecidos, certo? E aí eu tenho que a tensão longitudinal é igual PD sobre 4T. Professor, depois do diâmetro que tu cortou ali é a espessura, né? É a espessura. Eu botei L, Tá. mas eu distraí aqui. Minha cachorrinha veio coar em volta e eu me distraí. É a espessura. Então aqui eu tenho as duas fórmulas, a tangencial, tá? E a longitudinal. É a pergunta que eu faço toda vez que eu ensino essa disciplina, certo? Se um tubo, ou melhor, qual tensão é a maior? Ou se um tubo for romper, ele vai romper por qual tensão? Pela longitudinal ou pela tangencial? O que vocês acham, pessoal? Deixa eu botar a fórmula aqui, vocês veem, né? Senão não dá certo. Eu imagino que seja tangencial. É a tangencial, né? Porque aqui eu divido por 2 e aqui eu divido por 4. Então, se aqui na fórmula me der 200, aqui na fórmula vai me dar 100. Tá claro isso? Então, para dimensionar, tá? Eu posso calcular pelas duas, mas eu vou dimensionar pela tensão tangencial. Ah, professor, eu não entendi. Qual que rompe? Me explica melhor. Né? Aí tem um exemplo de cachorro-quente. Quem já cozinhou salsicha de cachorro-quente? Quem já comeu um cachorro-quente? Né? Como a salsicha do cachorro-quente rompe? Como ela trinca? Ela trinca assim ou ela trinca assim? Né? Ela trinca sempre no sentido do comprimento. Por quê? Porque quando rompeu aí a maior tensão, quando rompeu a superfície, né, a resistência superficial da pele da salsicha, né, no sentido que ela vai romper. Pão, acontece a mesma coisa, né? Enfim, qualquer exemplo da engenharia, ele sempre vai romper no sentido tangencial. Certo? No sentido tangencial. A menos que você tenha uma emenda ou alguma coisa que enfraqueça o teu material suficientemente, uma concentração de tensão suficientemente grande e faça ele romper devido à tensão longitudinal. Mas se não, é sempre a tensão tangencial. Exemplo. Tá? Dimensione, vocês vão fazer isso no cilindro hidráulico, tá? Dimensione um reservatório de ar. Reservatório de ar. Reservatório de ar, como se fosse um compressor, né? Coisa nesse sentido. Né? Mais ou menos esse formato. Dimensione esse reservatório de ar. Para isso, pessoal, vocês têm a norma. Como é que é o nome da norma agora? A STM. Putz, não me lembro de cabeça. Mas existe uma norma específica para dimensionamento de vaso de pressão. Certo? Acho que é STM. Eu devo ter lá em algum lugar ali, armazenado. Teve alguns colegas de vocês que já fizeram um TCC usando bastante essa norma aí. Mas a norma é
essa equação com alguns fatores, tá? Com alguns fatores, certo? Com alguns fatores. Eu quero um diâmetro de 300 milímetros, certo? Aí eu vou calcular qual é o volume aí dentro do meu reservatório, tranquilo, certo? Eu vou selecionar, eu quero uma pressão 13 bar, né? 13 bar é 1,3 megapascal de pressão interna, né? Pressão do ar dentro do reservatório. E eu vou usar um material com a tensão admissível, certo? Tensão admissível de 80 megapascal. O que é isso, professor? Bom, isso aqui é o seguinte. Isso aqui poderia ser um material, tá? Uma resistência de 240 megapascal e um coeficiente de segurança igual a 3. Certo? Coeficiente de segurança igual a 3. Vou dividir 240 por 3, vai me dar os 80 megapascal, que é o quanto eu posso chegar. Quanto eu posso chegar. E eu vou igualar isso aqui à minha tensão tangencial. Vai ser igual a esse y sobre coeficiente de segurança, que a gente viu lá nos coeficientes de segurança, né? ASME, é isso aí. ASME. O aluno respondeu aqui. ASME. ASME. Então eu vou igualar esse cara aqui, isso aqui vai dar 80 megapascal. Vou fazer uma bagunça agora, terminar outra folha aqui, mas tudo bem. Então, eu escolhi o diâmetro baseado no meu volume, eu sei qual a pressão, eu sei qual é a tensão que eu posso chegar no meu material, e a minha dúvida é a espessura de parede. Qual chapa eu devo utilizar para fabricar esse tubo? Né? Qual a chapa que eu devo utilizar para fabricar esse tubo? Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a equação de vasos de pressão de parede fina. Tangencial igual a PD sobre 2T. Vou isolar a espessura, PD sobre 2 sigma T, certo? Eu tenho todas as variáveis, só me resta a espessura. Então, 1,3, só tem que cuidar das unidades, né? Megapascal vezes 300 milímetros, dividido por 2, vezes 80 megapascal. Corta aqui, a resposta vai dar em milímetros diretamente. Tá? Se querem calcular, eu vou calcular fora da câmera para fazer um pouco mais rápido. 1,3 vezes 300 deve ser a espessura de parede do meu reservatório cilíndrico. Que barbada, né? Que barbada. Bom, se eu escolher essa espessura, exatamente essa espessura, quanto deve dar a minha tensão longitudinal? Ela tem que dar metade da minha tensão tangencial. Minha tensão tangencial, eu estipulei, né? Eu disse que ela era 80. Se eu calcular a tensão longitudinal, sigma L igual a PD sobre 4T, ela tem que dar 40. Tá? Vamos conferir aqui na calculadora. 1,3 vezes 300, tá? Dividido por 4, dividido pela espessura 2,44. 40 megapascal.
né, metade da tensão longitudinal, que eu considerei ela 80. Então, eu sempre vou dimensionar pela tensão tangencial. E o resto vai dar tudo certo. Mas a espessura não depende também da resistência da chapa? Não entendi. Talvez tu quer dizer o seguinte: o meu material vai variar a resistência conforme a espessura? É isso? Porque se eu pegar o mesmo material, não sei se o Ivan, qual a experiência do Ivan, hein? Ivan Cardoso perguntou. Isso a gente observa na prática, né? Se eu vou pegar lá um material, sei lá, A36, ele é meio limitado. Mas eu vou pegar o chulezão aí, a Easy 1020, 1008, certo? Se você pegar 3,75, ele vai te dar uma resistência. Sei lá, exemplo, tá? Exemplo. Não sei se esses valores são reais ou não. É 210 megapascal. Se você pegar o 3 milímetros, ele vai dar uma resistência um pouquinho maior. É isso, Ivan? O 265 vai dar uma resistência um pouquinho maior. Isso tem a ver com o encuramento do material, né? Com a laminação, processo de laminação. Se eu utilizar outro aço, a resistência vai variar. Sim, isso aí. Né? Eu, professor, Pode falar. o que eu quis perguntar ali é que essa espessura aí não vai depender do material que tu vai usar. Por exemplo, se tu vai usar um A36, vai variar, né? Se, por exemplo, um 1045. Claro, por quê? Porque vai mudar o meu SY aqui, ó. Ah, entendi. Se eu usar um Sim, material isso, se eu usar um material de alta resistência, para o mesmo coeficiente de segurança, a minha espessura vai ser bem menor. Claro. Não, eu não tinha percebido esse detalhe aí. Isso. E aí aumenta essa tensão aqui, né? Aumenta essa tensão Sim. e diminui esse valor aqui. Não, obrigado. Tá? E é bem como o coeficiente de segurança. Se eu usar o coeficiente de segurança maior ou menor, vai mudar a minha espessura necessária. Tá? Vou trabalhar com mais segurança ou com menos segurança. Isso é por aí mesmo. Né? Isso aqui, né? Então ele tem essa variação. Então, professor, como é que eu vou fazer? Então, isso é um processo iterativo, tá? O que é uma iteração? É quando você faz um cálculo, baseado no teu cálculo, você toma uma decisão e baseado numa decisão você refaz o cálculo, certo? Então esse cálculo aqui serve para você ter uma ideia de qual espessura utilizar. Você não vai especificar no desenho a espessura de 2,44 milímetros, porque ela não existe. Você vai ter que procurar no mercado, certo? A espessura mais próxima que tem dessa daqui e dizer, ó, vai ter que ser, acho que é 265, deve ter uma 225 ou 235, nunca lembro de cabeça. Esse é outro lápis. Onde que estaria a aplicação da força no caso desse exemplo ou na utilização dessa fórmula? Aí é que tá. Aqui eu não coloquei força. Aqui eu coloquei Certo. pressão. Ah, tá, entendi. Tu tá relacionando com o cilindro hidráulico? Oi? Tu tá relacionando já com o cilindro hidráulico para falar de força? Talvez eu não relacionando, eu só não tinha considerado isso. Isso Ok. aqui. Aí no cilindro hidráulico eu vou ter a camisa do cilindro, o êmbolo e a haste. E aí uma certa quantidade de força vai ser convertida, vou botar para o outro lado aqui para fazer equilíbrio, numa força. E aqui eu vou ter pressão. E aí pressão vezes a área do êmbolo
é igual à força. Ah, tá. Entendi. No caso cilindróide, tá? Base de pressão, a gente dimensionar pressão. Certo. Aqui, a gente também está usando a pressão, né? Mas no cilindro que tem essa relação. Tá. Isso tudo é vasopressão parede fina. Eu fiz essa conta, certo? Eu fiz essa conta, só que aí, olha, a minha espessura é 2 milímetros, o meu diâmetro é 300. Eu com certeza estou com... É o filho do Henrique. Tá? Eu estou com a parede fina, tá? Mas eu fiz essa conta e minha espessura é muito grossa. Tá? Minha espessura é muito grossa. Oi, A minha espessura é muito grossa. Aí, o que acontece? Eu vou utilizar... Isso é coisa que só acontece online, né? Na aula toca o celular com uma música diferente e tal. Né? A gangue. Enfim, vou calcular, deu espessura muito grossa, certo? E eu olá, o Henrique, o filho do Felipe. não se enquadra mais na parede fina. Tu vê que... Tudo bem, professor do Felipe? Aí, tudo bom, cara? Agora eu vi aqui o Felipe que tá falando, tu é o filho do Felipe, é isso? Tu tá entendendo a Mais matéria aí, desinibido cara? do que a gente, ele fala mais que a gente. É. Tu sabe que outro dia eu tô com o neném aqui em casa, o neném não conseguia dormir. Tudo bem, professor? Tudo certo, cara? Tá entendendo aí o que nós estamos falando? Aham. É? Meu filho, o meu pai tá ali cuidando do meu irmão. Como que tu tá? Como que tu O tá? engenheiro mais novo de Caxias. E tu vai fazer a prova no lugar do teu pai? Não, tô Não? falando um pouquinho contigo. Pra assumir um pouquinho o lugar dele. Ah, tá bom. Mas então, presta atenção, então, que depois tu vai ter que fazer a prova no lugar dele, não vai conseguir fazer, ele vai ficar bravo contigo. Tá, Tá? tchau. Tchau, tchau. Todo aluno tem medo de prova, né? Não importa a idade. Falou em prova, já o bicho pega. Bom, outro dia eu tava com o neném aqui, não queria dormir, eu digo, eu sei como fazer ele dormir. Botei minha aula no YouTube, né? Mas foi pra já que ele dormiu. Isso funciona com meus alunos, e vai funcionar com meu filho. Bom, depois de tudo isso... Então, vasopressão. Calculei a vasopressão, usei a fórmula aqui que o professor mandou, achei uma espessura muito grande, né? Não se quadra mais dentro desse critério de vasopressão de parede fina. Então, nesse caso, ele é uma vasopressão de parede, aqui tem os exemplos, vasopressão de parede espessa. Tá? O que muda o vasopressão de parede espessa para o vasopressão de parede fina? O que muda é o seguinte, na parede espessa, eu considero um gradiente na tensão radial. Tá? Qual que é a tensão radial? É uma tensão que no vaso de pressão de parede fina ela nem existe. Ela está no sentido do raio. Tá? Então aqui, ó, como eu tenho essa pressão atuando internamente, o meu material vai estar submetido à compressão, que é essa tensão radial. Tá? E se externamente eu não tenho pressão, eu não vou ter tensão radial, porque ele está livre, certo? Ele vai estar livre. Então, esse componente de tensão radial só existe, ou ele é mais significativo para a parede espessa, né? Para a parede espessa. E essa tensão radial vai modificar a minha tensão tangencial. Então, aqui, para a parede espessa, eu tenho a tensão tangencial. A minha tensão tangencial vai depender se eu estou avaliando ela no lado interno ou no lado externo do meu tubo, tá? Do meu vasopressão. A tensão radial, mesma coisa, né? Vai variar
no lado interno para o lado externo, certo? E a tensão longitudinal, ela é constante ao longo de todo o comprimento. Ela é constante ao longo de todo o comprimento. Então, isso aqui que muda. Tá? Aqui você tem as fórmulas, pegando pelo raio. Bom, então por que eu não faço direto, né, professor? Faço direto, considero direto para espessa. Por quê? Porque aqui é mais difícil de você dimensionar. O que é dimensionar? É achar os raios, achar a espessura da parede. Certo? Um raio aqui embaixo, um raio aqui. Então, isolar isso da fórmula é bem mais complicado. Tá? Então, a gente utiliza a fórmula de parede fina para dimensionar, né, encontrar as variáveis ali, a espessura tem que ser, e depois utilizar a fórmula de parede espessa para comprovar o meu coeficiente de segurança, para certificar que o coeficiente de segurança está adequado. Tá? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Então aqui tem alguns exemplozinhos, tá? E logo aqui ele fala sobre tensões em anéis rotativos, tá? Que é bem similar às do base de parede fina. Não é isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre esse aqui, ó. Ajuste de interferência, que a gente viu lá na primeira aula, certo? Aqui, ó, tendo um delta, que é a nossa interferência, certo? A gente vai ter uma tensão no anel exterior, como ele teve que alongar, né? Ele vai estar tensionado. E se ele não for bem dimensionado, você dimensiona a interferência bem adequadamente, mas não dimensiona o raio zero aqui, ó, o raio externo aqui, e ele pode trincar, estourar antes de conseguir montar no teu produto. Então, para isso, a gente utiliza de uma maneira bem similar, ó, tensão tangencial, tensão radial. Tá? Tensão tangencial, tensão radial. E essa formulazinha de pressão é a força que está acontecendo entre o eixo e o cubo. Tá? Entre o eixo e a bucha. É essa pressão aqui. Certo? Se forem ambos os cilindros do mesmo material, né, ele fica simplificada aí a fórmula. Tá? Mas ela é muito útil para você saber duas coisas. Primeiro, qual é a força que eu tenho que utilizar para montar e para desmontar, certo? Vai ser essa pressão vezes o coeficiente de atrito. E segundo, qual é o torque que eu consigo transmitir com esse tipo de ajuste, né? Antes dele escorregar. Também você vai pegar a pressão, o coeficiente de atrito e a área aí de contato, certo? Pressão para ajuste de interferência. E para isso a gente precisa aqui, ó, dos raios, né? Dos raios. Em algum lugar tem o delta aqui, ó, que é o que vem lá dos cálculos das tolerâncias ISO. Tá? Dos cálculos das tolerâncias ISO. Efeito de temperatura. É uma coisa que todo engenheiro tem medo. Certo? A temperatura, o que a temperatura faz? A temperatura dilata ou contrai, né? Então, se você tiver uma placa com as suas arestas engastadas, ou seja, você tem uma peça e prende os dois lados dela e submete essa a uma temperatura, o material quer dilatar, mas como ele está engastado, ele não vai conseguir. Então, são geradas tensões, né? Tensões para evitar esse dilatamento, essa dilatação do material. E essa tensão é proporcional ao alfa, que é o coeficiente de expansão térmica. Então, isso para máquinas existe, tal, ainda mais quando a gente trabalha com mais precisão, mas eu vejo mais crítico em grandes estruturas. Em grandes estruturas.
quando a gente trabalha aí com 10, 20 metros, certo? Porque aqui eu tenho, ó, carbono 10,8, 10 na 6. Tá? Isso aqui, ó, vai dar a deformação. Tá? Então, vamos supor um delta, um gradiente térmico, tá, de 10 graus, para ficar fácil. 10 vezes 10,6, né? Dividido por 10 na 6, né? Vezes 10 na menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vezes 10 metros. Dá 1,06 milímetros. Ou seja, uma estrutura com 10 metros de comprimento, tá? Considerando essa variação, esse alfa aqui, ó, uma estrutura de 10 metros de comprimento, quando submetida a uma variação de 10 graus Celsius, tá? Ela vai contrair ou dilatar 1,08 milímetros. Certo? Ah, não é muito. Não é muito, mas a escala também, eu estou trabalhando com 10 graus Celsius, né? Se eu trabalhar com 20, com 30, aí 20 graus, 2 milímetros, 30 graus, 3 milímetros. Então, isso pode, se for 20 metros, vai ser o dobro e por aí vai, né? Então, para grandes estruturas, isso aqui pode ser um problema. Né? E o que acontece quando eu aqueço ou resfrio a minha chapa, né? Quando ela sofre um aquecimento, esse aquecimento acontece da casca para o meio do material. Então, a casca eleva a temperatura primeiro, ela tende a dilatar, certo? Então, na parede é gerada uma tensão de compressão impedindo a dilatação, certo? E no meio uma tensão de tração para equilibrar a tensão de compressão. Olha só que nóia. Certo? E no resfriamento acontece o processo ao contrário. Se você tem uma máquina, se você tem um componente que está submetido a aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, você submete a tensões de compressão e tensões de tração alternadamente. Essa questão de compressão, tração, se for em alto ciclo, vai levar à fadiga do teu material. Então, isso é fadiga térmica. Acontece em ferramentas, enfim, tudo que é aquilo que é submetido a uma variação de aquecimento, né, e resfriamento, a ciclos de aquecimento e resfriamento. Tá? E agora a gente chega nos concentradores de tensão, que eu acho que é a parte mais interessante e mais útil desta aula. Então, você está cansado, manda teu filho vir assistir a aula, né? Só assiste lá, presta atenção, depois vai ter prova. E vamos lá. Deixa eu jogar isso pro lado. Então, o que é uma concentração de tensão? Concentração de tensão é o aumento localizado de tensão, devido a qualquer que seja a descontinuidade. Qualquer que seja a descontinuidade. O concentrador de tensão é ruim para mim assumir isso, mas eu vejo ele como uma causa de falhas muito grande na engenharia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu queria achar Liberty. Será que é esse? Não. Poderia ser. Tacoma Bridge, não. Essa é da vibração. Tem que ser esse cara aqui. Deixa eu ver se consigo abrir ele. Não. Só um pouquinho, pessoal.
Saco. Vou tentar achar na internet. Tá? Então, esse aqui é um casco de navio, tá? Espessura considerável. Esse navio, se não estou enganado, ele era usado para quebrar gelo, né? Era aquele navio ártico e tal. E ele sofreu uma falha. Olha só que legal. Bem ao final, deixa eu ver se tem uma foto mais qualidade um pouco melhor. Bem ao final do raio, né? Bem ao final do raio. O que caracteriza um concentrador de tensões. Certo? Então, esse aqui é um caso famoso aí. A engenharia estuda. Mas isso é bem comum, né? Bem comum as coisas falharem em concentradores de tensão. Por quê? No concentrador de tensão, a tua tensão ela sofre um acréscimo. Tá? De quanto? Vai depender da tua geometria. Certo? Para isso, existem fórmulas, tá, também, mas existem gráficos. Inclusive, tem outra literatura, tem o Norton. Tá? O Norton, ele é mais interessante, talvez, nesse quesito. Vou até ver se eu tenho ele. Porque ele mostra as fórmulas. Ele pega esse plot, né, esse gráfico, e diz qual que é a relação da fórmula. Tá? É uma boa... Vou ter que atualizar essa parte da disciplina. Mas, enfim, tá? Então, ó, uma chapa sob tração, né, como um furo, certo? Sofre um concentrador de tensões que pode chegar até 3. Pode chegar até 3. Tá? Tem um exemplozinho aqui que a gente pode olhar. Tem esse cara aí mesmo. Tá? Isso lá no Shigley, vocês têm diversos gráficos para diversas condições diferentes. Tá? Aqui, por exemplo, você tem um eixo sobre momento fletor. Tá? E aí, dependendo da relação diâmetro maior, diâmetro menor e raio, tá? Diâmetro maior, diâmetro menor e o diâmetro pelo raio, você tem o teu concentrador de tensões. Tá? Nesse caso, o concentrador de tensão pode ser bem maior. Tá só até o 13 explicado, mas ele pode crescer mais ainda. Dependendo se você trabalha com raio muito pontiagudo. Professora, minha peça é canto vivo. Não existe canto vivo. Tá? Desculpa, na vida real não é possível. No SolidWorks você consegue desenhar. Mas na vida real você não consegue produzir uma peça com canto vivo. Mas eu uso na usinagem. Então o raio que você está analisando é o raio da ponta da ferramenta que está usinando aquele eixo. Mas eu fiz no corte laser, né?